Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar sobre o livro de Ezequiel. Um livro que ele é repleto de informações, ele é um livro repleto de conteúdo. Então, nesse livro, nós temos basicamente um grande apanhado de tudo que a gente aprendeu sobre a escrita hebraica até agora. Então, imagina que nesse livro você vai ter prosa, vai ter poesia, você vai ter oráculos, você vai ter visões, você vai ter narrativa histórica. Então, é um livro completamente cheio de informações e muito importante para a sua leitura bíblica. Então, para que você não perca nenhum detalhe, vou compartilhar com você a minha apresentação de slides para você acompanhar comigo ponto a ponto desse livro tão precioso. Vamos lá? Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela aqui, então. O livro de Ezequiel. O que nós não podemos perder de vista quando a gente lê esse precioso livro? Em primeiro lugar, já que se trata de um livro na categoria dos livros proféticos, é muito importante você lembrar que o profeta bíblico não é aquela pessoa que fica fazendo predestinação do futuro, tipo, o que você vai comer amanhã, ou o que ou com quem você vai se casar daqui a alguns dias. Não, profeta bíblico é aquele que profere a verdade passada por Deus para ele, né? Ou seja, aquilo que Deus quer que ele diga, né? Um profeta profere a palavra de Deus. Não perca isso de vista. Outro ponto que você não pode perder de vista é que os livros proféticos, eles têm mais preocupação com o sentido teleológico, ou seja, o propósito pelo qual ele está sendo escrito, do que a ordem cronológica, tá? Então, fique atento a isso também enquanto você estiver lendo este livro. Haverão algumas partes no final que se descrevem algumas situações, e essas situações não estão necessariamente numa ordem cronológica, tá? Mas é mais para você se preocupar com o sentido daquilo que está se dizendo, mas isso a gente vê mais à frente ali na nossa aula. Então, o que você não pode perder de vista quando você lê esse livro? Que existirão nesse livro profecias que anunciam a queda de Jerusalém, a inevitável queda de Jerusalém, principalmente pelo pecado da idolatria, a soberania de Deus sobre todas as nações e toda a história. Então, esse ponto da soberania aqui vai ser bem ilustrado no livro. A perda e a restauração da terra e da presença de Deus, a promessa do Espírito que dá vida como chave para a fidelidade à aliança, tá? Então aqui, né, nós também vamos falar agora, por exemplo, de quem é Ezequiel. Quem é Ezequiel? Então, Ezequiel estava completando 30 anos, né? O chamado dele veio exatamente nesse dia. E então, o nome dele, o que significa Deus é forte ou fortalece, ele é um sacerdote, um profeta. Ele foi conduzido à Babilônia já na primeira leva dos cativos de Judá, quer dizer, em 592 antes de Cristo, ou seja, 500, quase 600 anos antes da vida de Jesus Cristo. Ele é um contemporâneo mais jovem de Jeremias, né? Então veja só, basicamente eles viveram ali na mesma época. E nós vimos anteriormente, né, o quanto que esse profeta sofreu, né? Por quantas coisas ele passou. E nós vamos ver que Ezequiel também. A grande questão aqui que você vai verificar é que, literalmente, esses profetas, né, essa geração de profetas, eles já estavam literalmente assim, ó, não apenas dizendo as coisas, mas sabe quando você conversa com uma criança, e você fala com ela uma vez, duas vezes, aí você tem que quase que desenhar, fazer uma ilustração para ela entender? Estes profetas já estavam nesse ponto.
Já estavam literalmente desenhando para o povo entender. Mas vamos lá, que a gente mais para frente vai ver exatamente como é que isso vai acontecer. Também é importante você saber sobre o livro, né? O livro de Ezequiel apresenta uma variedade de visões e oráculos proféticos, que foram transmitidos aos exilados durante o período, né, de 22 anos, que foi um dos momentos mais turbulentos da história de Jerusalém. Com exceção do oráculo e lamento sobre o Egito, os oráculos parecem em ordem cronológica. Então, como eu coloquei para vocês, existe alguns momentos desse livro que eles não estão necessariamente numa ordem cronológica, mas é importante você ler nesse sentido, tá? Para que faça mais, que tenha um sentido melhor com toda a narrativa bíblica, tá? Com todo o propósito bíblico. Inclusive, algo que você precisa lembrar é que nós estamos vendo agora os livros proféticos, mas nós já vimos os livros de reis, né? Nós vimos a queda de Jerusalém, né? Então você percebe que nós estamos lendo os livros proféticos, mas no livro de reis já tinha falado da queda, e agora aqui está falando da primeira leva. Então o que você tem que entender? Até mesmo o cânon bíblico, ele também é mais pensado na ordem que faz mais sentido teleológico, tem mais propósito. Por que os livros proféticos são antes do Novo Testamento? Porque o Novo Testamento vai apresentar Jesus e os profetas vão apontar para o Messias diretamente. Então, quando você lê os livros proféticos e na sequência você lê Jesus, você entende melhor. Bom, o livro ele é dividido em três partes distintas, tá? Do capítulo 1 ao 24 contém oráculos datados dos 5 anos anteriores ao cerco de Jerusalém, 588 antes de Cristo. Eles são principalmente anúncios de habitantes de Judá que reconhecem o incontestável juízo de Deus contra a cidade e seu templo. Em seguida, há uma série de oráculos contra nações vizinhas, tá? Basicamente, a gente sempre vai acabar ouvindo falar de Egito, Tiro, Babilônia, né, que são, digamos, os grandes rivais, né, de Israel. Então, isso está no capítulo 35 a 32, com exceção da notável, né, Babilônia. Então, veja, aqui Babilônia não é destacada, tá? Os oráculos finais, 33 a 34, que cobrem um período de 16 anos após a queda de Jerusalém, são focados na esperança futura. Ou seja, aqui, este livro, diferente do livro de Lamentações, a parte de esperança está no final e não no meio. Então, só para ficar um pouco mais ilustrado para vocês, a estrutura do livro você vai conseguir ler ela muito bem assim. Primeira parte, oráculos de juízo contra Israel. Segunda parte, oráculos de juízo contra nações. No fim, oráculos de esperança. Ainda sobre o livro. O livro de Ezequiel tem uma estrutura que reflete a teologia do autor. A ira de Yahvé contra as idolatrias do povo faria com que Jerusalém fosse destruída, incluindo o templo. Mas Deus também é misericordioso e deseja estar com o povo novamente. A teologia central do livro é que Israel é o povo de Deus, criado e redimido por ele e definido pelo seu lugar que ocupa e pela presença de Deus simboliza o novo templo de Jerusalém. Ezequiel anunciou repetidas vezes que Jerusalém seria destruída e que Deus deixaria o seu templo. Mas ele também acreditava que o melhor do passado deveria ser renovado no futuro, né? Ou seja, lá no fim, com os oráculos de esperança. O livro de Ezequiel é uma coleção de visões, ações proféticas e oráculos, onde a palavra profética após
outra vem ora na forma de ação simbólica, ora como visão, ora como imagem alegórica. Então, é um livro onde vai ter momentos em que Ezequiel vai ter um sonho, vai ter uma visão, ora ele vai estar falando, né? Ora ele vai estar literalmente encenando uma cena para anunciar. Então, são diversas formas de se proferir a palavra de Deus neste livro, tá? Além da estrutura e teologia do livro de Ezequiel, o autor também apresenta uma série de visões, ações proféticas, oráculos que são frequentemente simbólicos e alegóricos. Além disso, o livro de Ezequiel inclui profecias messiânicas que falam sobre a vinda de um futuro líder que traria a paz, Jesus Cristo, né? Essas profecias ajudam a moldar as expectativas messiânicas dos judeus e foram importantes para o desenvolvimento do pensamento messiânico no judaísmo. Outras características que são importantes é a ênfase na santidade de Deus. Ezequiel acredita que o pecado era uma ofensa grave contra a santidade de Deus e que a adoração correta era crucial para a restauração do relacionamento do povo de Israel com Deus. Ele frequentemente descrevia a glória de Deus enchendo o templo em Jerusalém e enfatizava a importância de manter o templo puro e sagrado. No fim, né, por fim, é interessante notar que o livro de Ezequiel é muito fluente na literatura apocalíptica, que surgiu mais tarde no judaísmo e no cristianismo. Muitas das visões e imagens simbólicas que aparecem no livro de Ezequiel foram reutilizadas nas obras apocalípticas posteriores. Ou seja, provavelmente as obras de Ezequiel influenciaram Daniel e Apocalipse de João. Quando a gente vê todas essas questões, né, do livro de Ezequiel, né, o que você tem que ter em mente? Sempre a grande questão, a questão que principalmente levou com que Jerusalém caísse, a queda de Jerusalém, é sempre pela adoração a falsos deuses, pelo sincretismo religioso. De todas de todos os pecados que a humanidade comete, a gente observa que este está dentre os piores. Não estou dizendo que os outros pecados são suaves. Não são suaves. Mas a adoração a outros deuses, o sincretismo religioso. Veja, no livro de Reis, o rei pode ser fantástico, ele pode ser um cara muito bacana. Mas, veja, rei após rei, se ele não combatesse a idolatria, o povo caía. Então, a questão da idolatria fazia com que o povo caísse constantemente. Aqui, essas visões de Ezequiel são importantes que você dê bastante atenção. Então, logo no começo do livro, tem a visão da glória de Deus. Tem uma imagem que já na sequência iremos comentar sobre ela. Nessa imagem tem essa visão também desses quatro seres viventes ali, né? Temos a visão do Vale dos Ossos Secos, a visão do templo restaurado e a visão do julgamento de Jerusalém. Todas essas visões, elas são muito importantes. Então, dê bastante atenção a essas passagens, faça uma leitura dedicada. No momento em que você tiver sobre essas passagens, pegue ali o seu marca-texto, sublinha, veja os comentários bíblicos a respeito, dê uma atençãozinha especial a cada uma dessas visões. Pois muito bem, então agora a gente vai fazer uma passagem aqui pelo livro, como de costume, né? Então, oráculos de juízo contra Israel. Veja que logo no começo a gente tem o chamado de Ezequiel. E o chamado dele vem com essa visão praticamente cósmica, né? Então ele vê uma imagem que essa imagem, tá? Ela é para você ter uma noção sobre
a glória de Deus, sobre o peso que a glória de Deus tem. Pessoal, eu sempre acho muito interessante que todo leitor bíblico ele tem que cuidar para não desviar o foco da passagem que ele está lendo. A mensagem principal dessa passagem não é para você focar no desvelar de cada desenho que tem nela, mas sim no significado. Basicamente, aqui Ezequiel está tendo uma visão da glória de Deus e o peso que ela representa sobre uma nação e como essa nação decai se a glória de Deus se afasta, tá? Então veja, aqui vamos ler essa passagem, tá? Ezequiel 1, do 1 ao 3. Era o quinto dia do quarto mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se o céu e eu tive visões de Deus. Foi no quinto ano do exílio do rei Joaquim, no quinto dia do quarto mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor estava sobre ele. E ali ele tem o chamado, e Deus fala com ele, e instrumentaliza ele. De que forma? Ali no capítulo 3 a gente vê. Ele me disse: Filho do homem, coma este rolo, depois vá falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E depois vai dizer que tinha gosto de mel, ou seja, essa palavra era doce, né? Diego, mas eu sou muito curioso, eu preciso saber o que o rosto de leão, de boi, de homem significava, né? E de águia significava. Existem algumas interpretações disso, né? Mas, por exemplo, a face do homem representa literalmente o homem, a fraqueza do homem, o pecado, né? Ou seja, este está sobre a glória de Deus, né? Depende da glória de Deus. O boi, né, é um animal bastante forte, é um animal que tem a ver com puxar puxar também, né, coisas, carregar coisas, né? Então também serve de alimento, ou seja, tem todo um significado. A águia tem uma visão mais apurada, né, de todas as coisas. O leão tem um simbolismo, né, pela sua força, sua questão ali com uma representatividade e ligação com Jesus. Então, tem esses simbolismos nessas imagens. Mas aqui, foque na mensagem central do livro, que é: esta é uma imagem da representação da glória de Deus. Então, nessa imagem ali também tem uma roda com várias rodas dentro. Ou seja, tudo isso é como se fosse uma grande carruagem, né? Em cima disso, né, estaria sentado o trono, né? Deus, em glória. Aqui a gente vê que, literalmente, este é um profeta que ele precisa se esforçar, né? Ele precisa ser diferente de todos os outros que foram até então. Isso que Jeremias também tinha feito várias coisas bem difíceis, né? Sofreu muito. Aqui nós vemos Ezequiel tendo algumas abordagens um pouco diferentes, né? Mas também sendo bastante simbólico na sua forma de abordagem. Dando um pequeno spoiler de uma coisa que nós vamos falar um pouco ali na frente da nossa aula, mas Ezequiel é chamado para ser uma espécie de sentinela. E ele tem uma missão muito importante. Ele precisava alertar a todos. A todos. Então,
Ele recebeu do Senhor aquele pergaminho que ele come, né? E tem gosto de mel. Então a missão dele é falar. Caso alguém não ouvisse, ele seria culpado disto, porque ele tem essa missão de falar para todos, fazer com que todos saibam. Então aqui a gente vê ele deitado, né, fazendo uma maquete, porque ele literalmente ele faz uma alegoria assim, ó, pessoal, é exatamente isso que vai acontecer, tá? Aqui tá Jerusalém, esse daqui vai ser o cerco, eles vão vir e vão destruir a gente, tá? Então, veja só o que está escrito aqui no capítulo do 4, ali que começa ali no capítulo 4, né? Mas essa passagem aqui é no capítulo 7, de 2 a 4. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor à nação de Israel. Veja, soberano. Chegou o fim chegou aos quatro cantos da terra de Israel. O fim está agora sobre você, e sobre você eu soltarei a minha ira. A julgarei de acordo com a sua conduta e lhe retribuirei todas as suas práticas repugnantes. Não olharei com piedade para você e nem a pouparei. Com certeza eu lhe retribuirei sua conduta e suas práticas em seu meio. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqui nós vemos, com toda certeza, toda aquela imagem de que Deus vai aplicar o juízo. O povo tem que alertar-se. Ezequiel é levado pelo Espírito para ver a idolatria no templo. Então veja que aqui Ezequiel ele tem também, né, uma experiência cósmica, né? Então ele tem literalmente essa viagem onde o Espírito leva ele e faz com que ele veja a questão da idolatria. Então aqui, olha esta imagem, veja, não sei se vocês prestaram atenção nesse detalhe. Ele estendeu o que parecia o braço e me pegou pelo cabelo. O espírito levantou-me entre a terra e o céu em visões de Deus. Ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta do norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que desperta o zelo de Deus. Ali, diante de mim, estava a glória de Deus, de Israel, como na visão que eu havia tido na plenitude. Então ele disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o norte, a porta do altar, e vi o ídolo que desperta o zelo de Deus. Então veja só, aqui ele é pego pelo cabelo, ou seja, você vai ver, né? Não é um passeio, é algo que ele tem que ver. Às vezes a gente tem que observar o seguinte: a forma como algumas coisas acontecem, aqui neste livro você vai ver que muitas vezes tem representações de Jerusalém, do povo de Deus, sendo representado como uma prostituta, como uma mulher infiel, né? Então veja, no Novo Testamento, nós sabemos que a igreja é a noiva, o noivo é Cristo. No caso aqui, o povo de Deus é como se fosse literalmente uma, uma esposa promíscua que se vende. Então existe essa alegoria. É como se fosse uma pessoa adúltera que constantemente está rompendo seus votos. Essa imagem ela é utilizada, tá? Como uma ilustração. Eu imagino que você que está me ouvindo, se você tem um relacionamento, você imagine por um instante o sentimento do que é ser traído, mas não uma vez só.
diversas vezes, várias vezes, e você perdoar todas essas vezes. É um sentimento que não é fácil de você, né, digerir. Então aqui a questão da idolatria é em todo momento o povo de Deus está rompendo os seus votos, está rompendo a aliança. A todo momento. E não somente isso, mas você vai até ver que existe ali uma passagem que ele faz o seguinte, que além de trair, os filhos que são gerados nesse relacionamento, ou seja, literalmente os filhos da nação, eram sacrificados para alguns deuses. Então ele literalmente ele usa um simbolismo de que imagina que você tem um filho e essa mulher ainda vende seu filho, ainda sacrifica o seu filho. Ou seja, que pessoa horrível. Essa, esse é o comportamento do povo de Deus. Existe também um alerta aos falsos profetas. Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. Soberano. Preste atenção, veja quantas vezes ele coloca Deus como soberano. Ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram em nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Ezequiel 13, do 2 ao 4. Lembre do seguinte: no livro de Jeremias, nós vimos que o grande desafio dele é que ele profetizava para um povo com uma ideia muito triunfalista, ou seja, nós sempre vamos vencer porque nós temos uma promessa, né? Ou seja, então vai vir nação pós nação e nós vamos sempre estar vencendo, vencendo, né? Deus vai levantar um juiz e ele vai literalmente destruir aquela nação. Então aqui existem profetas nesse contemporâneo, veja que eles são contemporâneos que literalmente não gostavam da forma como Jeremias e Ezequiel profetizavam naquela época. Né? É legal você entender esses contextos para que a mensagem seja, ela faça mais sentido para você. Né? Então, esses profetas seriam esses, tá? Destruição de Jerusalém, ali no capítulo 15. Pois diz o soberano Senhor: assim como destinei a madeira da videira dentro as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, também tratarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei eles o meu rosto. Do fogo saíram, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrasarei a terra, porque eles foram infiéis. Palavra do soberano Senhor. A iminente catástrofe, né? A catástrofe iminente. Capítulo 20. Diga à floresta do Negueb: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: estou a ponto de incendiá-la, consumindo assim todas as suas árvores. Tanto os verdes quanto as secas, a chama abrasadora não será apagada, e todo o rosto, do Neguebe até o norte, será ressecado por ela. Todos verão que o Senhor a acendi e não será apagada. Agora, oráculos de juízos contra nações. Aqui focando principalmente no Egito, né, em Tiro. Darei Moabe junto com os moabitas como propriedade ao povo do Oriente. Os moabitas não serão lembrados entre as nações. A Moabe trarei castigo. Eles saberão que eu sou o Senhor. Tiro e Sidom
Filho do homem, visto que Tiro falou de Jerusalém, o portal das nações está quebrado e suas portas se me abriram, agora ela jaz em ruína, eu prosperarei. Por, por essa razão, assim diz o soberano Senhor: estou contra você, ó Tiro, e trarei muitas nações contra você. Virão como o mar quando ela elevava suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. Sobre o Egito. Filho do homem, vire o rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: estou contra você, faraó, rei do Egito, contra você, grande monstro deitado em meio aos seus riachos. Você diz: o Nilo é meu, eu fiz para mim mesmo. E aqui nós teremos por fim, né, os oráculos, né, de esperança. Então, aqui é uma incumbência de Ezequiel. Filho do homem, eu fiz uma sentinela, como eu havia comentado com vocês no começo, para a nação de Israel. Por isso, ouça minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas eu desconsiderarei você responsável pela morte dele. Mas se de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre da sua responsabilidade. Veja só, aqui existe toda uma questão de uma responsabilidade muito grande de Ezequiel. Deus não instrumentou Ezequiel para ele ficar à toa. Não, não era para ele ficar como um livro na estante. Ele tinha que cumprir a missão dele. Deus, pastor de Israel. Ali no capítulo 34. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersos num dia de nuvens e de trevas. Eu farei sair das outras nações e eu as reunirei, trazendo dos outros povos para a sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povos do país. Aqui sobre a restauração da terra, no capítulo 36. Por isso, assim diz o soberano Senhor: juro de mão erguida que as nações ao redor também sofrerão zombaria. Mas vocês, ó montes de Israel, produzirão galhos e frutos para o meu povo Israel, pois ele logo virá para casa. Estou preocupado com vocês e olharei para vocês com favor. Vocês serão arados e semeados, e multiplicarei o número de vocês. A saber, de toda a nação de Israel, as cidades serão habitadas e as ruínas reconstruídas. Essa palavra é importante. Ou seja, haverá uma reconstrução. Restauração da honra de Israel. Pois, por isso, ali no capítulo 36, tá? Também. Por isso, digo à nação de Israel: assim diz o Senhor, não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que vou fazer essas coisas, mas por causa do meu santo nome, o qual vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu nome, o qual foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor,
palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei no meio de todas as terras e o trarei de volta para a sua própria terra. Lembrem do seguinte, tá? Aqui, imagine que Jerusalém foi, né, tão adiante nessa questão de profanar o nome do Senhor, sincretismo religioso, adoração a outros deuses, que a glória do Senhor se dispersou dele. Lembre do livro de Levítico, do templo, do Santo dos Santos. Onde o Senhor habita tem que ser puro, tem que haver santidade. O Senhor não pode habitar onde habita o pecado, onde habita a idolatria. Então, de uma certa maneira, aqui, literalmente, Deus está fazendo o que está fazendo como uma restauração. Mas não porque Israel tenha feito qualquer coisa que merecesse, porque, muito pelo contrário, não fez. Não fez nada que merecesse. A grande questão é que o povo sempre acaba ali decepcionando, falhando. É por isso que a gente precisa de Jesus. Restauração do povo e da aliança. Olhei e os. Ah, essa passagem aqui, né? É com certeza a mais famosa, né, de todos, que é o Vale dos Ossos Secos. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor. Venha deixe os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam a vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Então, o vale dos ossos secos era a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: Assim diz o Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e fizer sair vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz seus companheiros palavra do Senhor. Então veja só, aqui literalmente Deus está falando que onde o povo chegou, chegou ao vale dos ossos secos. A esperança deles acabou, eles foram destruídos. E aqui quem dá vida, quem restabelece, quem tem este poder é somente o soberano Senhor. Restauração da supremacia. Então, veja, esse é um tema muito importante no livro. Vocês repararam quantas vezes eu destaquei aqui em versículos a palavra soberano? Então, veja, existe essa questão no livro. Toda vez que você ler aqui soberano, faça um destaque. Isso é uma parte importante do livro. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. Não mais deixarei que meu nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o Santo de Israel. E aí vem: é certo que acontecerá, palavra do soberano Senhor.
Este é o dia que eu falei. Ezequiel 39, 7, 8. A restauração da presença de Deus. No 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e ele me levou para lá. Em visões de Deus, ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto. Isso é uma descrição da visão ali, né, de Ezequiel. Um monte muito alto, cujo do lado sul estavam alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé à entrada, com uma corda de linho e uma vara de medir na mão. Ele me disse: Filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem, e preste atenção a tudo que vou lhe mostrar, pois por isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Restauração da presença de Deus. E ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará meu santo nome, nem nem eles, nem seus reis, mediante a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis e seus santuários nos montes. Israel e Ezequiel 43, 7. Caros irmãos, então veja só, ao fim, literalmente Ezequiel tem uma visão ali de uma restauração da glória de Deus. Nós vemos que nesse trecho final, né, tem-se uma abertura a muitos estudos escatológicos. Mas esse não é o propósito da nossa aula, né, observar aqui. Mas qual é a mensagem central? De que Deus irá restaurar toda a nação, a presença dele, a soberania, o nome. Então, tudo, no fim, haverá essa restauração. Então, caros irmãos, este foi o livro de Ezequiel. Espero que você tenha aproveitado bem essa aula. Bons estudos para vocês, uma boa semana e até a nossa próxima aula. Deus abençoe vocês.